É correto afirmar que as faculdades humanas se subdividem em três: corpo, alma e espírito? Como podemos distinguir a alma de espírito? Olá, tudo bem? Sou o Paim Júnior e esse é o canal Propósito em Foco. Esse vídeo está imperdível e eu te convido a você ver até o final. E se você gostar, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos falar sobre vida cristã no aspecto que eu chamo de autoconhecimento. Quando tratamos da natureza humana, corpo, alma e espírito, eu falo da questão do autoconhecimento, porque é nos conhecermos melhor na maneira que Deus nos criou. Há muita discussão teológica quando fala da natureza humana. Se subdivide em três partes ou se subdivide em duas. A dicotomia, duas partes, ou tricotomia, três partes. Essa discussão ela vem principalmente com relação à dicotomia, pelo fato de alma e espírito, por vezes, aparecerem na Bíblia de uma forma intercambiável. Né? Por que aparece também de forma intercambiável? Porque quando trata de alma ou trata de espírito, nós estamos tratando de uma parte imaterial no ser humano. Nós temos uma parte que é material, a parte física, o corpo, e a parte imaterial, que subdivide em espírito e alma, para aqueles como eu, que organizam essa questão como tricotomia, o homem se subdividido em três partes. Eu respeito muito quem pensa na questão da dicotomia. Acho que se nós entendermos os aspectos da parte imaterial no homem, no ser humano, essa diferença ela fica muito pequena, mas precisamos entender a parte imaterial no ser humano. Agora, por que a gente pode pensar que o ser humano se subdivide então em três: corpo, alma e espírito? Eu trago aqui, e vamos procurar ser o mais compreensível possível, mas eu trago uma distinção que, né, pode ficar muito clara para nós. Primeiro, a alma seria a parte material, quer dizer, é uma parte não física, mais compreensível para nós. É a parte que nós conseguimos, mesmo não, né, vendo, mesmo não sendo algo físico, algo material, nós conseguimos compreender. A alma, nessa parte mais conhecida, nós podemos dizer, ou perceptível, nós podemos então chamar essa parte material de alma. Já o espírito é a parte mais transcendente, é a parte mais misteriosa no ser humano, a parte que fica um pouquinho mais difícil de nós entendermos. A palavra de Deus, ela fala da tricotomia humana. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. A palavra de Deus diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando de corpo, está falando de alma e está falando de espírito, tricotomia. E é interessante que Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala da divisão, né, que a Bíblia ela consegue dividir alma de espírito. Diz assim o texto bíblico: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse texto fala claramente da natureza humana, corpo, alma e espírito. E é interessante que ele fala de uma divisão de alma e de espírito, onde a palavra de Deus consegue discernir e penetrar nisso, né? Então, pela palavra de Deus, nós conseguimos entender a divisão de alma e de espírito. E é isso que nós vamos propor hoje. Nós, inicialmente, logicamente, porque depois nós vamos tratar especificamente de cada ponto, cada faculdade, de cada item ou de cada faculdade do ser humano, né? Vamos subdividir desta forma, sempre justificando pelas Escrituras, entendendo que existe muitas vezes muitas dúvidas na interpretação destas questões. Veja que, falando então de corpo, alma e espírito e a subdivisão de corpo, alma e espírito, o corpo é a parte mais compreensível que nós temos, né? É a parte material. O corpo é subdividido em vários órgãos e sistemas, e eles fazem com que, na sua harmonia, o organismo todo funcione. Entre vários sistemas, e todos eles muito complexos e importantes, de todos eles, o sistema sensorial ele se reveste de uma grande importância. No sistema sensorial nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Essa é a parte física, é a parte material, é a parte que nós vemos.
Já nós temos uma parte que é imaterial, uma parte espiritual no ser humano, que nós subdividimos em espírito e alma. A alma, então, é a parte mais compreensível que nós temos no ser humano. Agora, quais são as partes da alma? O intelecto, as emoções e a vontade. O nosso pensar, o nosso sentir e a nossa capacidade volitiva, né? A nossa capacidade de fazermos uma coisa ou fazermos outra. A nossa vontade de fazer uma coisa ou fazermos outra, né? Quando nós falamos, às vezes a gente fala intelecto e falamos emoções aqui, sentimentos, mas está tudo aqui, né? Está tudo na nossa mente, tanto a questão do intelecto quanto a questão das emoções, né? Na neurociência mesmo, ela trata muito com respeito a isso. Mas veja, essas partes que eu falo para você, tanto intelecto quanto emoções e quanto vontade, é uma parte muito compreensível. Quando a gente fala do intelecto, a gente sabe o que a gente está falando. Quando a gente fala de emoções, a gente fala de algo que nós estamos sentindo, né? Emoções, nós vamos até, numa sequência, falar da divisão entre emoção e sentimento. Mas é a parte que também é compreensível. Já quando falamos de vontade, também da mesma forma. E o espírito humano? O espírito humano é a parte mais misteriosa no ser humano. É a parte que nós vamos ter talvez uma compreensão de uma forma um pouquinho mais difícil, principalmente entendendo como ele funciona na sua prática, né? No espírito humano está a consciência, a adoração e a percepção. Essas três partes, elas fazem parte do espírito humano. Com relação à adoração, é a sede de Deus que o ser humano tem. A sede de Deus. É interessante que a Bíblia fala que aqueles que não se converteram a Cristo estão mortos espiritualmente. Quando Jesus fala com Nicodemos a respeito do novo nascimento, ele fala do nascimento espiritual, né? Ter uma vivificação espiritual, nascer do Espírito. E é justamente ativar essas três partes do ser humano: consciência, adoração e percepção. A adoração é essa sede de Deus. A consciência é justamente, principalmente na questão espiritual, é o juízo moral e o juízo espiritual que nós temos. Quando a pessoa começa a se envolver muito com o pecado, a consciência ela tende a ficar cada vez mais cauterizada. A consciência, quando o espírito é vivificado, justamente trabalha nessa parte da consciência. A consciência ela começa a justamente ficar ajustada. Jesus, quando ele fala da vinda do Espírito Santo, ele fala que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? Gerar consciência espiritual. E a percepção, veja, que eu falei que o espírito humano é a parte mais misteriosa no ser humano. A percepção é a parte mais misteriosa do espírito humano. Essa parte é justamente nós conseguimos entender na dinâmica que nós temos relacionamento com Deus. A adoração, ela tem uma relação direta com comunhão. A percepção é o exercício desta comunhão. É nós entendermos e percebermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Entendemos a maneira de Deus nos comunicar, que é através da sua palavra, mas muitas vezes no dia a dia a gente consegue perceber a vontade de Deus, entender aquilo que Deus quer para nós. A percepção é justamente uma parte vital para todos nós, porque na percepção nós entendemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Vamos tratar disso em vídeos na sequência, vamos falar de cada um aspecto das faculdades do ser humano, tanto de corpo quanto de alma e também do espírito humano. Esse vídeo foi importante para você? Curta, compartilha, se inscreva no canal. Vai ser muito importante para nós disseminarmos esse canal.